Quais são as atualizações do Game 11 e do GALG 11 para o mês de outubro? Ainda vale a pena investir nesses fundos imobiliários? O GALG 11 é conhecido aí por muitos investidores por ser um fundo de base 10 de tijolo e que entrega bons rendimentos. Já o Game 11 é de um segmento diferente, é de segmento de papéis, mas que também vem entregando um bom rendimento que tem chamado a atenção de muitos cotistas. E o principal que atrai esses dois fundos é a questão do valor, que hoje eles estão bem baratinhos. Então pessoal, vamos deixar de enrolação e vamos começar primeiro com o GALG 11. O GALG 11 custando aí cerca de R$ 9,26, tá com um dividend yield de cerca de 10,66%, uma desvalorização de 4% aí nos últimos 12 meses, então o fundo vem sofrendo bastante. E quando a gente olha o gráfico dos últimos 5 anos, a gente vê que esse fundo tem sofrido bastante, já chegou a bater R$11 lá em 2021 e depois ele vem caindo, chegou até a mínima de 8, 18, então um fundo que tá sofrendo muito desde o seu início. O que atrai muita gente no GALG é essa questão do dividend yield dele, de ser de mais de 10% para um fundo aí praticamente de tijolo. Mas esse alto high yield dele, né, esse alto dividendo, é principalmente por causa dos riscos que ele traz. É um fundo que tem uma alavancagem muito grande e tem poucos imóveis no portfólio. Depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. Então o valor justo dele é 9,14, então tá trabalhando aí praticamente bem próximo aí do valor justo, tá cerca de 1% somente acima. Tem cerca de 23 milhões de reais em caixa e 70 mil cotistas. Uma liquidez de 800 mil é uma liquidez um pouco baixa, mas ainda aceitável. E o rendimento que vem pagando aí desde o mês de agosto é 0,084 centavos ao mês. Então o fundo vem pagando em praticamente 0,90% ao mês. Para um fundo de tijolo, tá pagando muito bem. E aqui no relatório dele, pessoal, eu gosto sempre de destacar com vocês a questão da taxa de administração do fundo, que hoje varia de 0,95 até 1%, e a taxa de performance de 20%, do que excedeu o benchmark, que está atualmente em IPCA mais 6%. Aqui nós temos alguns destaques. Os destaques principais é a questão da durabilidade dos contratos, são praticamente contratos de 9 anos, então são contratos muito longos. É um fundo que não tem vacância, tem cerca de 5 ativos no portfólio e uma BL total aí de 171 mil metros quadrados. Bom, aqui na parte do comentário do gestor tem algumas informações importantes. A primeira é que teve uma atualização no guidance, então agora o fundo vai entregar cerca de 0,02 centavos a mais do que vinha entregando. Então isso está previsto aí até pelo menos novembro, eles vão estar entregando isso, então excelente. E aqui eles comentam, né, que o fundo amplia a distância do dividend yield dele em relação aos outros fundos do mercado. Mas é como eu falei para vocês, a questão do dividend yield do GALG é porque obviamente ele vai trazer mais risco no HLG, no XPLG, por isso que ele tem que entregar mais. E aqui, galera, a composição do resultado, e é algo que eu já venho falando com vocês há um bom tempo, que o fundo não está conseguindo de fato gerar o que ele distribui. Então mês passado novamente gerou só 7 centavos e agora para esse mês gerou aí cerca de 8 centavos, teve que implementar um pouquinho. E quando a gente olha no ano de 2023, o fundo tá cerca de praticamente quase 1 centavo aí de diferença, né? O fundo tá teoricamente negativo, então utilizando reservas. Aqui a gente não tem nenhuma informação a respeito das reservas dele, a gente só sabe que o fundo vem utilizando e a gente não sabe de onde que ele tá tirando esse dinheiro, mas tá sendo realizada essa distribuição aí. Então vale sim como um ponto de atenção pra gente ficar de olho, pra ver até quando que é a situação, porque o fundo não tem como ficar gerando menos que ele distribui. Uma hora ou outra ele vai ter que ou diminuir os rendimentos ou aumentar a quantidade de dinheiro que tá entrando. E por agora no GALG é meio que impossível, já que o fundo tem as alavancagens para estar cumprindo e por enquanto ainda a gente não tem nenhum sinal de emissão. E a gente tem um desempenho, o GALG até que consegue vencer com tranquilidade a NTNB 2035, e aqui a evolução da base de cotistas. A gente vê que o fundo vinha lá desde 2021 muito pequeno, em agosto de 2022 ele teve esse pico e em março de 2023 também teve novamente o pico, e o fundo vem crescendo mês após mês, tá caindo no gosto da galera aí. Que o portfólio dele são 5 imóveis, contratos todos atípicos, e a distribuição geográfica tá presente aí no Nordeste, tá presente no Nordeste, no Sudeste e no Sul. Aqui como são os imóveis, como eu falei pra vocês, Bate Souza Cruz, BRF Salvador e BRF Pernambuco. Aqui o perfil da dívida, o fundo tem que realizar algumas amortizações lá em dezembro de 2024, praticamente uns 40 milhões, vamos ver como é que vai ser. Mas assim, esse fundo conseguindo realizar algumas emissões, ele consegue reduzir bastante essa dívida. Então por agora, para mim, o GALG tem que quitar essas dívidas, que hoje é 42% do fundo, para depois pensar em novos ares ou algo do tipo. E aqui os imóveis, né, e o grande problema que eu sempre destaco em todos os vídeos é a questão dos, tirando os imóveis que a BRF ocupa, os outros são imóveis muito específicos. Caso essas empresas saiam daqui, tem que haver pelo menos aí uma reforma total no imóvel para poder estar entrando em inquilino de segmento diferente. Então são imóveis muito específicos. E agora a gente chega no Game 11, o fundo de papel da Guardian. É um fundo de papel que eles vêm fazendo um bom trabalho de fato. No GALG às vezes deixam um pouco a desejar, mas aqui no Game eles vêm fazendo esse bom trabalho. Então o fundo vinha desvalorizando até ali o período de março, depois ele deu esse pico de valorização. E também é o mesmo caso do GALG, é um fundo que começou lá em R$10, veio sofrendo, agora parece que tá querendo se retomar. Vamos ver se o fundo consegue bater, atingir os patamares antigos. Tá com um dividend yield de cerca de 13%,
3% e tá tendo aí desvalorização de 3% nos últimos 12 meses. O PVP ele ainda tá bem descontado, cerca de 7% em relação ao patrimonial. Isso é bom. É um fundo de um patrimônio de apenas 200 milhões, então é um fundinho muito pequeno. Para quem gosta de investir em fundos pequenos que no futuro podem crescer ou algo do tipo, o game pode ser uma boa oportunidade. A base de cotistas dele também tá boa, 23 mil não é pouco. A única coisa ruim desse fundo é a questão da liquidez. A liquidez dele hoje é cerca de 100 mil, então se você precisar fazer algumas operações muito grandes, vai acabar que vai demorar um pouco. E aí o rendimento vem pagando uns 10 centavos, dando uma média de 1,07 ao mês. E aqui o relatório dele tem algumas informações importantes, como por exemplo, o fundo hoje tem cerca de 27 ativos na carteira. Eles comentam um pouquinho da questão do IPCA, que pro mês de agosto veio positivo. E esse é um fundo que tá mais focado no IPCA, então esse momento aí que a inflação tá um pouco mais baixa, o fundo vem sofrendo um pouco, e eu vou mostrar um pouco pra vocês lá embaixo. A administração e a performance dele é bem parecida com a do Galg. E como eu falei, com essa queda aí da IPCA e tudo mais, o fundo tá utilizando reservas e teve que utilizar um pouco de reserva. E agora tá aí com a reserva acumulada de cerca de 0,068 centavos. Então, uma boa reserva, quase um mês aí de distribuição acumulada. Aqui nessa parte tem eles comparando o game com a média, então do IFIX. A gente vê como que o IFIX diminuiu os rendimentos, principalmente os de papéis. Esse período de IPCA mais baixo sofre muito. A rentabilidade é um fundo que ganha tranquilamente do CDI. E aqui a DRE dele pro mês de agosto aí, o fundo gerou no total 1,9, gastou 200 mil, sobrou 1,7 e distribuiu 2,1. Então o fundo utilizou boas reservas, mas ainda assim muito bem acumulado. Então tem no mínimo aí mais uns 2, 3, 4 meses de distribuição. E a gente vê que o guidance está mantido pelo menos até o final do ano, que é quando a gente acredita que a inflação deve voltar a subir um pouco mais. Na parte do portfólio, eles realizaram algumas operações pontuais, venderam um pouco desse CRI do grupo Mateus, também adquiriu um fundo imobiliário estruturado, uma taxa de IPCA mais 10%, então excelente. Como eu falei para vocês, é um fundo focado principalmente no IPCA, é por isso que agora nesses momentos aí de IPCA mais baixo ele vai sofrer um pouco mais. E aqui são os devedores, os maiores devedores é a MRV, seguida da BRF e desse grupo Mateus. Mas no geral é um fundo bem diversificado, tem um pouquinho de concentração, mas não é algo tão grande, que com o tempo eles conseguem aí ir diluindo e tudo mais. E bom pessoal, finalizando o vídeo de hoje, Galg segue da mesma forma, é um fundo que raramente vai ter alguma atualização importante, vem entregando ali os seus dividendos, em breve vai ter que realizar amortizações e vamos acompanhando para ver. E o Game 11 vem sofrendo ainda com o IPCA mais baixo, porém a gestão fez uma boa reserva, então consegue arcar tranquilamente com a distribuição. E vamos acompanhar, né? Pro ano que vem eu acredito que o IPCA deve vir mais forte, ainda mais que agora com guerra de Israel, com a Palestina lá estourando e tudo mais. Então provavelmente aí mais pra frente o IPCA vem mais forte, então esses fundos vão conseguir de maneira tranquila se recuperar. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tamo junto, até a próxima e falou!